Falsificação de documentos. Operação da Polícia Federal desarticula grupo que produzia habilitações e até carteiras falsas da própria PF. O combate ao tráfico de drogas. Em 2 ações, Polícia Rodoviária Federal apreende 429 quilos de cocaína e 209 quilos de maconha na BR-101. O presidente da República em Santa Catarina. Lula visita complexo portuário de Itajaí e anuncia novos investimentos. Dia livre de impostos. Mais de 1.000 estabelecimentos comerciais catarinenses aderem à campanha, que busca sensibilizar a população sobre a alta carga tributária. Turistas em festa na Serra Catarinense. Veja as imagens que encantaram os visitantes na primeira neve do ano, registrada na região. Olá, uma boa noite para você. A gente começa essa edição do Band Cidade com a segunda fase da Operação Autoridade Espúria, deflagrada hoje pela Polícia Federal para combater a falsificação de documentos, como habilitações e até, vejam só, carteiras da própria Polícia Federal. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A segunda fase dessa operação aconteceu na cidade de Palhoça, na região da Grande Florianópolis, onde os agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão para a coleta de novas provas relacionadas às atividades criminosas. A gente detectou que uma pessoa ali na região de Palhoça estava utilizando um documento falso, era uma carteira de delegada da Polícia Federal. Então a gente começou a fazer bastante diligências, detectou quem era, fez buscas na residência dessa pessoa, detectou a carteira e com o aparelho celular dela nós conseguimos informações de quem estava falsificando os documentos. Então na data de hoje nós fomos na residência do falsificador, onde apreendemos dispositivos de mídia com a falsificação. Já detectamos que tem outras carteiras sendo utilizadas, em especial uma também no estado da região norte. Já fizemos contato para que se evite que sejam usadas carteiras falsas, tanto da Polícia Federal, quanto CNHs, quanto documentos falsos de identidade. Os investigados devem ser indiciados pelo crime de falsificação de documento público. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Hoje também teve a terceira fase da Operação Tolerância Zero contra o crime organizado aqui na capital. Os agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da DEIC cumpriram 6 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Joinville, Barra Velha e Chapecó. Os alvos da ação são integrantes de uma facção criminosa responsável pela uma série de ataques registrados em outubro do ano passado na Grande Florianópolis. A polícia apreendeu celulares, dinheiro, drogas e armas de fogo. Os 6 principais alvos atuam diretamente no tráfico e no comércio de armas. Um deles teria participado da invasão à comunidade do Papaquara, no norte da ilha, na capital, no ano passado. A noite de quarta-feira foi marcada por grandes apreensões de drogas em Santa Catarina. Só a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação 429 quilos de cocaína e também 209 quilos de maconha. As apreensões foram registradas em Biguaçu e em Barra Velha. Confira. Na BR-101, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, os policiais rodoviários federais apreenderam 429 quilos de cocaína. A droga estava em uma caminhonete com placas de Belo Horizonte, abordada nas proximidades de uma empresa de logística. O motorista tentou fugir a pé, mas foi perseguido e capturado em uma área de mata. O motorista de um furgão que estava ao lado da caminhonete também foi preso. A droga saiu do Paraguai e o destino era a região de Criciúma. Os 2 homens de 38 e 39 anos de idade foram presos em flagrante. Poucas horas antes, um carro com placas de Curitiba foi abordado na BR-101 em Barra Velha, litoral norte do estado, mas o motorista decidiu fugir por vias marginais e ruas da cidade. Durante a perseguição, ele dirigiu na contramão, perdeu o controle do veículo, bateu em um outro carro, tentou fugir a pé, mas foi preso. Dentro do veículo estavam 209 quilos de maconha. O jovem de 20 anos de idade disse que pegou a carga de maconha em Guarapuava, no Paraná, para entregar em Florianópolis. Ele foi preso e levado para a Polícia Civil de Itajaí. E 2 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente na BR-282 em Xaxim, no oeste do estado.
Volney Pereira Camargo, de 33 anos de idade, e Juvenil dos Santos, de 65, estavam em um carro com placas de Faxinal dos Guedes, que bateu de frente em um outro veículo com placas de Xanxerê, no trecho da rodovia próximo à Vila Diadema. Um terceiro ocupante do carro, de 18 anos de idade, foi levado em estado grave para o Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê. O motorista do segundo veículo envolvido, de 33 anos de idade, escapou sem ferimentos. A seguir no Band Cidade, os dados do emprego formal em Santa Catarina. Daqui a pouco os detalhes para você. E veja também, presidente Lula visita Santa Catarina e anuncia investimentos no complexo portuário de Itajaí, no litoral norte. A cobertura completa e o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Depois do intervalo eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da visita do presidente da República a Santa Catarina. Lula esteve nesta quinta-feira em Itajaí, onde está a repórter Thaisa Kisiel, que tem as informações ao vivo. Vamos a ela. Thaisa, muito boa noite para você. Começou o evento, mas acabou agora há pouco, não é? Olá, Rodrigo. Muito boa noite para você. Boa noite também a todos que acompanham então o Band Cidade. Isso mesmo, o evento acabou agorinha mesmo. Inclusive o pessoal já está dispersando, saindo aqui da área portuária, onde foi realizada a cerimônia. Mas até então havia sim os discursos e a gente conta um pouco para o pessoal então e esclarece o que houve nesse momento aqui durante toda essa tarde. Inclusive falando da visita então do presidente Lula até aqui o porto de Itajaí. Isso porque a comitiva toda chegou ainda no meio da tarde, com cerca ali de 1 hora de atraso, mas na sequência toda a comitiva então desceu, seguiu até o porto. Lula visitou ali as instalações do porto, cumprimentou os colaboradores, registrou os momentos e na sequência veio até então aqui a área portuária para que a gente pudesse então realizar essa cerimônia toda. Na sequência, a cerimônia foi realizada, Lula falou sobre os investimentos que ultrapassam aí os 700 milhões de reais. Antes da gente detalhar, então, quais serão essas ações de obras por aqui, nós vamos acompanhar um pouco do que Lula falou durante a cerimônia. Eu fui criticado porque eu dizia sempre assim, nunca antes na história do país aconteceu outra coisa. Nunca na história do país aconteceu outra coisa. Eu vou começar dizendo para vocês, nunca antes em Santa Catarina, houve um governo federal que investisse o tanto que os governos do PT investiram nesse estado. Houve governo federal que colocou a quantidade de recursos que nós colocamos, tanto Lula 1, Lula 2, Dilma e Lula 3. Duvido. Duvido. E poderia desafiar fazendo uma comparação entre os investimentos que nós fizemos em 2 anos aqui e o investimento que o outro fez nos 4 anos que ele estragou esse país. Discurso bastante acalorado, inclusive com participação de muitas pessoas do Movimento Sem Terra, do movimento do MST, aqui em Santa Catarina, no litoral norte. E ainda durante o discurso, então, falando sobre os investimentos, cerca de 700 milhões de reais, Lula falou sobre esse aporte e a gente fala então um pouco sobre essa ação conjunta, né? Essas obras que foram confirmadas para cá. Entre elas está então a construção de um novo pier de atracação de cruzeiros, esse inclusive com maior aporte, cerca de 300 milhões de reais. Também foi garantida a dragagem do canal do rio Itajaí-Açu, com custo de cerca de 90 milhões de reais. Esse conjunto de ações inclui ainda obras na bacia de evolução, readequação do mole de navegantes, contenção da margem do canal, modernização de subestações, retiradas do casco do navio Palas e a instalação de um novo scanner. Tudo isso, então, para ampliar a capacidade operacional e tornar o porto, então, mais competitivo. Vale lembrar que ele foi federalizado ainda em dezembro do ano passado, então o porto de Itajaí passou a ser gerido integralmente pelo governo federal, com operações sob responsabilidade da JBS, mas isso, então, de forma temporária. A mudança, inclusive, já apresentou alguns resultados. Eu tenho aqui os dados que só nesses primeiros 4 meses do ano, então de janeiro até abril, foram registrados mais de 4 milhões e 800 mil toneladas, uma alta de 11% em comparação ao mesmo período do ano de 2024. Então, tudo isso, investimentos anunciados, então, pelo presidente Lula para o porto de Itajaí. Ao vivo, para o Band Cidade, Thaisa Kisiel. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Uma ótima noite para você. Eu já estou aqui com Cláudio Prisco Paraíso, no estúdio do Band Cidade, para falarmos mais deste assunto. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Prisco,
Anúncios importantes para o Porto de Itajaí e um discurso bastante político e de comparação com o governo anterior, não é? Exatamente, exatamente. E o que se observou, além do discurso político, é que o evento foi transformado num próprio palanque da recandidatura de Lula da Silva. Mas muito claramente, muito claramente. Mas antes de falar do discurso, vamos falar do público presente, expressivo, sem dúvida nenhuma, mas a representação política capenga, exclusivamente pelas imagens, deputados estaduais e federais do PT, de nenhum outro partido. Muito bem. E os investimentos? Quase 800 milhões. No ano passado já havia anunciado uma série de investimentos que até hoje não chegaram. Estamos apostando e acreditando que possam ser efetivamente implementados. Como a imagem mostrou, aliás, como a participação da nossa colega igualmente, o que houve? Comparação, paralelo entre as duas administrações. Mentira e verdade. Mentira do seu antecessor, verdade do atual governo. Obras. Não disse também o que exatamente o atual governo fez até aqui, mas tem razão ao colocar que Jair Bolsonaro fez muito pouco por Santa Catarina durante 4 anos. Agora, exagerou na dose ao responsabilizar o antecessor, em momento algum citou o nome, pela morte de 700 mil pessoas ou de 700 mil brasileiros ao longo da Covid, por não ter contratado com celeridade as vacinas, o que não foi bem assim. Mas muito bem, por que esse discurso político acentuado? Porque ele está numa terra conservadora, de eleitorado essencialmente bolsonarista, como ficou evidenciado nos últimos 2 pleitos. E a tentativa é justamente virar o jogo, principalmente porque Bolsonaro não estará na urna eletrônica enfrentando Lula da Silva. Serão outras candidaturas, ou uma única, Tarcísio de Freitas, e ele precisa reduzir a vantagem considerável da última eleição. Agora, também chamou a atenção, ele falou o seguinte, que eles não vieram porque estão com raiva. Também não houve citação nominal a Jorginho Melo, mas uma alusão claríssima. Agora, no contexto nacional, esse discurso de Lula um pouco ultrapassado e popularesco. Daí começou a falar mal dos empresários, que têm complexo de vira-lata. Também disse que o antecessor atendeu aos ricos, o que não é bem assim. A gente observando aí a relação dos governos, a gente até observa que o PT ficou mais próximo de algumas esferas abastadas do que o próprio governo Bolsonaro. Mas, enfim, o fato é o seguinte, a campanha está deflagrada, de forma antecipada. Por isso, bato na tecla, fim da reeleição. Não é possível preservá-la, porque daí, Rodrigo, o que ocorre? Há uma atenção prioritária às eleições em detrimento da ação administrativa. Obrigado, Prisco, pelas informações, pela opinião. Até amanhã com mais. Até amanhã. Vamos em frente. Os brasileiros já pagaram desde o início do ano mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais em impostos. É o que aponta o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Só em Santa Catarina são 68 bilhões e meio de reais em tributos. Hoje, a CDL Jovem promoveu o Dia Livre de Impostos para lembrar que essa realidade precisa mudar. Ela é um dos itens mais consumidos do Brasil e tem um preço por litro carregado de impostos. Os tributos federais e estaduais sobre a gasolina representam 34% do preço final ao consumidor. Então, quando este posto, no sul da ilha, em Florianópolis, anunciou a venda do combustível sem impostos, o resultado foi esse:
uma grande fila formada logo nas primeiras horas do dia. No entanto, somente 100 felizardos abasteceram 20 litros de gasolina com 30% de desconto. A ação é apenas um pequeno exemplo de como a carga tributária pesa sobre o bolso de consumidores e do setor produtivo. Só para se ter uma ideia, os brasileiros já pagaram desde o início do ano mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais em impostos e trabalharam 149 dias somente para pagar tributos. Por isso, a CDL realiza em todo o Brasil, nesta quinta-feira, o Dia Livre de Impostos. Santa Catarina é destaque nacional nessa campanha. Mais de 1.000 comércios aderiram a essa iniciativa em todo o estado. Nesta loja em Florianópolis, por exemplo, cerca de 30 produtos estão com descontos entre 30% e 40%. Em Florianópolis, o Dia Livre de Impostos foi coordenado pela CDL Jovem e pela Federação das CDLs de Santa Catarina. Hoje, no dia 29 de maio, deu 149 dias que a gente trabalhou só para pagar imposto. E foi feito um cálculo que a média de imposto que a gente paga desse tempo todo deu 33%. Então, a carga tributária, a média dá 33% que incide ali no valor final do consumo, do produto, do serviço. Vamos falar de emprego no Band Cidade. Santa Catarina fechou o mês de abril com saldo positivo nas vagas formais de trabalho, é o que apontam os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vamos conferir aqui no telão as informações. Olha só, no mês de abril foram geradas 10.460 vagas com carteira assinada, isso em saldo positivo, diferença entre demissões e admissões, uma alta de 0,40% frente a março, sem ajustes sazonais, 7º melhor resultado do país. No primeiro quadrimestre do ano, saldo positivo de 74.671 vagas formais, foi o 5º melhor desempenho do país, alta de 2,91%, já com ajuste sazonal. E no acumulado dos últimos 12 meses até abril, saldo positivo de 100.343 vagas formais, alta de 3,95%. Agora, o desempenho por setor em abril. Serviços liderou as contratações no mês com 4.642 vagas formais, seguido pelo comércio, 3.314, pela indústria, 2.181, pela construção civil, 2.031, são os setores que mais geraram vagas. Agora, na contramão, a agropecuária, o setor agropecuário fechou com 1.708 postos de trabalho em saldo negativo. No primeiro quadrimestre, os municípios que mais geraram postos com carteira assinada foram Joinville, 6.904 vagas, depois vem Itajaí, Blumenau, Chapecó e Florianópolis. Seguimos na economia com os dados da atividade econômica catarinense relativos ao primeiro trimestre do ano, com crescimento bem acima da média nacional. Os dados são do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. Entre janeiro e março, Santa Catarina cresceu 7,6%. Foi o segundo melhor índice entre os estados brasileiros, atrás apenas do Paraná. A alta catarinense ficou bem acima da média brasileira, que cresceu 3,7% no período. Todos os setores, com destaque para indústria, comércio e serviços, cresceram acima da média nacional. Os números reforçam o aquecimento da economia catarinense, o bom ambiente de negócios e também a alta do consumo das famílias no estado. A seguir, um dos grandes destaques desta quinta-feira, cidades da Serra Catarinense registraram a primeira neve do ano. Os detalhes e a previsão do tempo você confere após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da grande atração que ocorreu nesta quinta-feira nas áreas mais altas de Santa Catarina, especialmente na Serra Catarinense. Foi o registro da primeira neve do ano aqui no estado. Os floquinhos brancos não vieram tímidos, não. Eles resolveram cair em quantidade, ao ponto de esbranquiçar as roupas e cabelos dos turistas e moradores da Serra Catarinense que tanto esperaram por ela. A neve chegou por volta das 9 horas da manhã no centro da cidade de São Joaquim. E a alegria estava estampada no rosto de cada um. O frio, esse eles nem lembravam. Queriam mesmo aproveitar o momento. Muitos viam a neve pela primeira vez. A quantidade de neve era tanta que deixou as paisagens lindas, tipo cena de filme.
E logo o fenômeno se espalhou pelas cidades ao redor. Os registros começaram a surgir. Em Bom Jardim da Serra, os carros ficaram cobertos pelos flocos branquinhos. Era força de neve que caiu por lá, viu? Em Urubici, no Morro da Igreja, um dos pontos mais altos, mais neve. E também em grande quantidade, em poucos instantes, a neve já estava acumulada no chão. Ainda na madrugada, a neve já tinha aparecido timidamente em Urupema. Alguns floquinhos foram registrados. Mas foi no meio da manhã, entre 8 e 9 horas, quando as temperaturas baixaram mais, é que ela veio com força. Em São Joaquim, marcou menos 0,8. Em Urupema, menos 1. E em Urubici, 0,2 graus. A temperatura abaixo de zero e a umidade do ar são os fatores importantes para que a neve caia e faça esse espetáculo. Olha, começou em Joinville a 21ª Feira do Livro. É uma excelente oportunidade para exercitar o gosto pela leitura e também para se aventurar nesse mundo bastante interessante, rico, que é o da literatura. O repórter William Tenório foi conferir. É uma paixão que vem desde criança. Os livros fazem parte da vida da Carol. Estar na Feira do Livro de Joinville é reencontrar histórias, descobrir novos autores e viver outras aventuras com o mesmo encantamento de antes. Tinha uma gaveta numa cômoda de madeira só de livros e lembro que meu pai trouxe um de uma feira, talvez como essa daqui também, que se chamava O Bebê Bruxo. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a ser alfabetizada, depois daqueles livros da biblioteca mesmo, que tinha vários títulos, Ana Maria Machado, A Casa Sonolenta, enfim. O tema desta edição destaca a importância da literatura na transformação social. Até o dia 8 de junho, a feira oferece aos visitantes palestras com autores premiados, programação infantil, atividades de formação, encontros e atrações culturais. São atividades para todos os públicos, de todas as faixas etárias e áreas de interesse. A feira ocorre no Centro Eventos Carl-Hansen, com entrada gratuita para todas as atrações. Além das palestras e sessões de autógrafos com escritores e estrelas da literatura nacional, a Feira do Livro de Joinville também inclui atrações importantes para o desenvolvimento da cultura e da educação, com um programa de formação gratuito. Serão realizadas oficinas de criação literária, o seminário para professores e mediadores da leitura e o seminário para bibliotecários. São 11 dias de programações diárias. Dentro da nossa programação, além da participação de inúmeros autores nacionais, internacionais e locais, nós temos uma série de apresentações culturais. Então nós temos música, nós temos dança, nós temos teatro. É uma união artística acontecendo durante esses 11 dias. Ainda como forma de impulsionar a educação, a Feira do Livro de Joinville vai distribuir vale-livros de R$100 para professores de língua portuguesa nas redes municipal e estadual de ensino de Joinville. Há também ações com alunos de turmas do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e particulares, não só de Joinville, mas também de redes de ensino de outras cidades catarinenses. Tudo isso para aproximar crianças e adolescentes do hábito da leitura. E é isso, esse foi o Band Cidade desta quinta-feira. Para rever o nosso conteúdo é fácil, acesse o portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.